Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e sua largura de 6 côvados. Ergueu-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e a todos os líderes das províncias, para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os líderes das províncias para a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. E o arauto proclamava em alta voz: Mandar-se-vos, ó povos, nações e línguas, que quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de todo instrumento musical, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Por isso, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de todo o instrumento musical, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Por isso, no mesmo instante, alguns homens caldeus se chegaram e acusaram os judeus. Eles falaram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de todo o instrumento musical se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te respeitaram. Não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu ergueste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então trouxeram estes homens diante do rei. Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que ergui? Agora, pois, se estais pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de todo instrumento musical, prostrai-vos e adorai a estátua que fiz. Porém, se não adorardes, na mesma hora sereis lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará de tua mão, ó rei. E se não, sabe tu, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que ergueste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e o aspecto de seu rosto se mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele falou e mandou que o forno fosse aceso 7 vezes mais do que costumava se acender. E mandou aos homens mais fortes que havia em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com suas capas, suas calças, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E visto que a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava muitíssimo quente, a chama do fogo matou aqueles homens que tinham levantado a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa,
Então perguntou aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: É verdade, ó rei. Ele disse mais: Eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e não há neles dano algum. E a aparência do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E juntaram-se aos sápatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei para olharem estes homens. E como o fogo não havia causado efeito algum entre seus corpos, nem o cabelo de suas cabeças fora queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles, Nabucodonosor falou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram o mandamento do rei e entregaram seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, a não ser o seu Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa se torne um amontoado de entulhos, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem prósperos na província da Babilônia. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo fez comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O reino dele é um reino eterno, e seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquila em minha casa e próspero em meu palácio. Eu vi um sonho que me espantou, e as imaginações em minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso eu fiz um decreto para que trouxessem diante de mim todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então vieram magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Eu disse o sonho diante deles, mas não conseguiram me mostrar sua interpretação. Porém, por fim, veio diante de mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus. E em Daniel há o espírito dos deuses santos. Então eu disse o sonho diante dele: Beltesazar, príncipe dos magos, de quem eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, e que nenhum mistério é difícil para ti, disse-me as visões de meu sonho que eu vi, e sua interpretação. Estas foram as visões de minha cabeça em minha cama. Eu estava vendo, e eis uma árvore grande em altura, no meio da terra. Esta árvore crescia e se fortalecia. Sua altura chegava até o céu, e podia ser vista até os confins de toda a terra. Sua folhagem era bela, seu fruto abundante, e havia nela alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. Em seus ramos as aves do céu faziam morada, e todos os seres se alimentavam dela. Eu estava vendo as visões de minha cabeça em minha cama, e eis que um vigilante santo descia do céu. Ele gritava fortemente e dizia: Cortai a árvore e podai seus ramos, derrubai sua folhagem e dispersai seu fruto. Fujam os animais debaixo dela e as árvores de seus ramos. Porém deixai o tronco com suas raízes na terra, e com correntes de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e sua parte seja com os animais na grama da terra. Seu coração seja mudado para que não seja coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal, e pasmem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta exigência pela palavra dos santos.
para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio dos reinos humanos e ele os dá a quem ele quer e constitui sobre eles até o mais inferior dos seres humanos. Este foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, disse a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar sua interpretação. Mas tu podes, porque há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito por um certo tempo e seus pensamentos o espantavam. O rei falou: Beltesazar, não fiques espantado com o sonho nem com sua interpretação. Beltesazar respondeu: Meu senhor, que os sonhos sejam para os que te odeiam e sua interpretação para teus inimigos. A árvore que viste, que crescera e se fizera forte, cuja altura chegava até o céu e podia ser vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, e em que havia alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em seus ramos habitavam as aves do céu. Ela és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e teu domínio até o fim da terra. E quanto ao que o rei viu, um vigilante santo que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destrui-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com correntes de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e sua parte seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Esta é a sentença do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Expulsar-te-ão dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Serás alimentado com erva como os bois, e serás molhado com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos humanos, e ele os dá a quem ele quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, significa que teu reino te será estabelecido depois que tiveres entendido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e desfaze teus pecados por meio da justiça, e tuas maldades por meio da misericórdia para com os pobres, para que talvez haja um prolongamento de tua paz. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Pois ao fim de 12 meses, enquanto passeava sobre o palácio real da Babilônia, o rei falou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifique para ser a capital do reino, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz caiu do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, perdeste o teu reino, e te expulsarão dentre os homens. Tua morada será com os animais do campo, e com erva serás alimentado, como os bois. E 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem domínio dos reinos dos homens, e ele os dá a quem ele quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi lançado entre os homens. Ele passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seu pelo cresceu como as penas das águias e suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e meu entendimento voltou a mim. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno e seu reino de geração em geração. E todos os moradores da terra são contados como nada. E ele faz no exército do céu e nos habitantes da terra, segundo sua vontade. Ninguém há que possa deter sua mão e lhe dizer: Que fazes? No mesmo tempo, meu entendimento voltou a mim, e a dignidade do meu reino, minha majestade e meu resplendor voltaram a mim. E meus conselheiros e meus grandes me buscaram, e eu fui restabelecido em meu reino, e maior glória me foi acrescentada.
Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e seus caminhos juízo. E ele pode humilhar aos que andam com arrogância. Provérbios, capítulo 6. Filho meu, se ficaste fiador por teu próximo, se deste tua garantia ao estranho, se tu foste capturado pelas palavras de tua própria boca e te prendeste pelas palavras de tua boca, então faze isto agora, meu filho, e livra-te, pois caíste nas mãos de teu próximo. Vai, humilha-te e insiste exaustivamente ao teu próximo. Não deis sono aos teus olhos, nem cochilo às tuas pálpebras. Livra-te como a corça do caçador, como o pássaro do caçador de aves. Vai até a formiga, preguiçoso. Olha para os caminhos dela e sê sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem fiscal, nem dominador, prepara seu alimento no verão, na ceifa junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando estarás deitado? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de descanso com as mãos cruzadas. Assim a pobreza virá sobre ti como um assaltante. A necessidade chegará a ti como um homem armado. O homem mau, o homem injusto, anda com uma boca perversa. Ele acena com os olhos, fala com seus pés, aponta com seus dedos. Perversidades há em teu coração. Todo tempo ele trama o mal, anda semeando brigas. Por isso sua perdição virá repentinamente. Subitamente ele será quebrado e não haverá cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e 7 sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O coração que trama planos malignos, pés que se apressam em correr para o mal. A falsa testemunha que sopra mentiras e o que semeia briga entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. Amarra-os continuamente em teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, isto te guardará. Quando acordares, isto falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões para correção são o caminho da vida, para te protegerem da mulher má, das lisonjas da língua estranha. Não cobices a formosura dela em teu coração, nem te prenda em seus olhos. Porque pela mulher prostituta chega-se a pedir um pedaço de pão, e a mulher de outro homem anda à caça de uma alma preciosa. Por acaso, alguém pode botar fogo em seu peito sem que suas roupas se queimem? Ou alguém pode andar sobre as brasas sem seus pés se arderem? Assim será aquele que se deita com a mulher de seu próximo. Não será considerado inocente todo aquele que a tocar. Não se despreza ao ladrão quando furta para saciar sua alma tendo fome. Mas se for achado, ele pagará 7 vezes mais. Ele terá que dar todos os bens de sua casa. Porém, aquele que adultera com mulher alheia tem falta de entendimento. Quem faz isso destrói sua própria alma. Ele encontrará castigo e desgraça, e sua desonra nunca será apagada. Porque ciúmes são a fúria do marido, e ele de maneira nenhuma terá misericórdia no dia da vingança. Ele não aceitará nenhum pagamento pela culpa, nem consentirá ainda que aumentes os presentes. Completamos hoje a leitura do dia 340 do nosso plano de leitura bíblica. Obrigada a você que tem feito essa leitura comigo. E além de te pedir para deixar o like nesse vídeo, eu quero te perguntar em que essa leitura acompanhada te ajudou ao longo do ano. Como podemos melhorar para o próximo ano para ajudarmos mais pessoas a fazerem a sua leitura bíblica completa e conhecerem a Palavra de Deus. Por hoje eu vou ficando por aqui.
Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.